fala sobre os direitos humanos. E antes que os portugueses venham aqui no meu canal falar, mas quem é esse cara aí que fala aí com um sotaque estranho? Eu sou português e sou brazuca, se você não sabe, tá? Com muito orgulho. Neste momento moro na Tailândia, já morei em 9 países antes da Tailândia, já moro aqui há quase 4 anos, tá? Vai agora em março fazer 4 anos. E antes da Tailândia morei em outros 8 países também durante um largo período de tempo. Vários anos. Morei muitos anos no Brasil, morei alguns anos em Portugal. E, cara, morei nos Estados Unidos, morei na Inglaterra, morei em uma série de países, tá? E com isso você acaba por ser aquilo que você é como pessoa e não aquilo que um país acha que você deve ser e pensar. Isso é você atingir um nível, o próximo nível de liberdade. Você enxerga as coisas de uma maneira mais cabeça aberta, mais livre. Você pensa diferente das pessoas que vivem só em um país. Isto não é nenhuma crítica a Portugal, tá? Porque este tipo de comportamento existe em qualquer país do mundo. Quando uma pessoa vive a vida inteira num país, absorve a cultura só daquele país, a cabeça dele fica só virada para aquele país. Ele só enxerga aquilo. Os valores deles, os princípios, a informação que ele pega para definir a estrutura emocional, psicológica, cultural, como você queira chamar, é tudo focado só naquele ponto de informação, e então ele só vê assim. E, cara, eu não gosto de ver as pessoas limitadas, eu gosto de ver as pessoas a crescer. Só que, quem sou eu para abrir a cabeça dos outros e para dizer que eles estão certos ou errados? Cada um pensa aquilo que quer e faz aquilo que quiser da própria vida. Cabe a você saber filtrar informação útil ou não para acrescentar na sua vida, para você passar para o próximo nível. E este vídeo tem exatamente a ver com isso. Os direitos humanos. Você já ouviu aí o lero-lero que existe aí nas redes sociais, principalmente em Portugal, à volta dos direitos humanos e o problema do Qatar? Qual é a moral de Portugal? Isto em relação a uma notícia que saiu hoje num jornal esportivo em Portugal, que eu passo aí a notícia agora na tela para vocês verem, em que o Presidente de Portugal fala que ele vai ao Qatar falar aos cataris sobre os direitos humanos. Portugal vai dar uma lição de direitos humanos aos árabes. Ah, é? Eu acho que Portugal devia ficar quieto. Devia ficar caladinho, quieto. A política externa de Portugal devia ficar calada, devia ser mais... utilizarem mais a massa cinzenta. Mais a massa cinzenta. Vou só dar um exemplo. Que moral é que Portugal tem para ir nos países dos outros falar sobre direitos humanos, sendo que uma das maiores ofensas que existe aos direitos humanos existe dentro do próprio Portugal? Eu vou repetir para você ouvir. Uma das maiores ofensas aos direitos humanos que eu conheço no mundo inteiro existe dentro do próprio Portugal. E ninguém faz nada para resolver. Inclusive o próprio Presidente, que quer ir nos outros países dar lições de moral sobre direitos humanos aos outros países. O Presidente de Portugal devia de ir ao Qatar, sentar-se à mesa com os governantes daquele país e negociar contratos de petróleo e de gás para Portugal. E não dar lições de moral. Mas como os políticos portugueses que são socialistas e comunistas e têm todos uma visão de assistencialismo, dá migalhas aos pobres, tá? Migalhas aos pobres. Eles não têm essa capacidade de enxergarem o mundo como, por exemplo, outros povos têm, que são muito mais ricos do que Portugal. O cara vai arrumar confusão com os cataris, sendo que os cataris têm uma coisa que interessa a Portugal, que é gás e petróleo. E o cara vai lá dar uma lição de moral para os caras, para quê? Fica calado. Fica quieto no teu canto, não vai fazer merda com política externa portuguesa. Você deve, primeiro que tudo, resolver o problema dos direitos humanos com todos os aposentados em Portugal. Fica quietinho no teu canto aí, político português. Fica quietinho, baixa a bola, fica caladinho no teu cantinho, no teu Portugalzinho. Vai aumentar as pensões dos aposentados em Portugal, que são uma merda. São uma verdadeira merda, desgraça e violação dos direitos humanos. Os portugueses
deviam primeiro olhar para a merda que existe em Portugal, antes de irem dar uma de colonizadores ou de descobridores do mundo, ou seja, qual é a moral que eles têm para ir falar dos direitos humanos dos outros. Eu queria ver se a mãe do Presidente da República, ou se a mãe do Primeiro-Ministro, ou se a mãe de qualquer político que existe lá no Parlamento português sobrevivesse com 250 euros de aposentadoria em Portugal. Nem sequer é um salário mínimo. É um quarto de salário mínimo. No Brasil, a pensão mínima, pelo menos é um salário mínimo. Em Portugal, os aposentados nem um salário mínimo ganham. Alguns ganham 250 euros. E quando falo alguns, vale milhares e milhares e milhares, hein? 250 euros, 300 euros ou menos. Como é que você consegue viver com esse salário em Portugal? O cara tem que ir pedir comida aos centros de assistencialismo e medicamentos também, para tentar sobreviver, tem que ir pedir esmolas. Cara, isso não é a maior violação dos direitos humanos? Tratar os idosos dessa maneira? Tratar os aposentados dessa maneira em Portugal? Cara, desculpem a minha linguagem mais agressiva hoje, mas há coisas que realmente em Portugal me dá vontade de vomitar. E esta é uma delas. Esta é uma delas. E eu não vejo ninguém falar sobre isso, não. A única coisa que os portugueses sabem falar é de futebol. Ou irem para cafés fumar cigarros, falar da vida dos outros e beber montes de cafés. Entendem? Mas na altura do vamos ver, andavam todos aí a falar mal dos socialistas estarem no poder. Adivinham o que é que aconteceu? Os socialistas ficaram lá outra vez. Ficou a mesma merda que estava no passado. Portugal é um país que eu não retiro uma palavra de todos os vídeos que eu fiz há 4 ou 5 anos, quando ajudei muitas pessoas a irem morar lá, mas é bom que você tenha consciência que tipo de país é que você quer atracar o seu barco. Um país assistencialista, tipicamente socialista, comunista, de blocos de esquerda que influenciam nas decisões do governo, e que, se você olhar o planeta Terra, nenhuma economia dinâmica e próspera vive bem governada por comunistas e socialistas que praticam altas taxas tributárias àqueles que mais produzem no país para distribuir migalhas aos pobres, para distribuir migalhas aos aposentados. Para quê? Para colocar todo mundo ao mesmo nível, para colocar todo mundo com a sensação de comunidade e não pôr ninguém a pensar e a questionar o que é que está mal estruturalmente na sociedade portuguesa. Quando você atinge uma capacidade de liberdade intelectual para ter discernimento, para analisar as coisas como elas são e não como a imprensa buzina na sua cabeça ou como os mídias de uma maneira geral buzinam na sua cabeça, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Se você chegar a esse ponto, você está no caminho certo e só coisas boas que eu consigo imaginar para a sua vida. Se aparecer algum político, vou dar uma solução agora para fechar o vídeo. Se aparecer alguma pessoa que tenha uma cabeça muito melhor do que a minha em Portugal, mas que defenda estes princípios básicos de direitos humanos, em vez de o presidente português ir falar merda lá para os cataris sobre direitos humanos, como os cataris estão-se a cagar para o presidente de Portugal. Desculpa, mas estão. Ainda vão olhar para o presidente de Portugal e dizer: cala a boca, o vosso país é o que no mundo? São os pobres. Já foram alguém no mundo um dia, mas hoje em dia não têm capacidade para produzir nenhum produto de valor agregado. São uma sociedade assistencialista, podem ter todos os direitos humanos que vocês quiserem, mas a realidade é que Portugal é um país pobre, porque tem um governo socialista pobre, que educa as pessoas a pensarem pobre, que esfola os empresários, que taxa os empresários para distribuir migalhas aos miseráveis dos aposentados, e isso é a maior prova de violação de direitos humanos dentro do próprio país. Então, que moral é que vocês têm para vir aqui no meu país, Qatar, para falar aquilo que seja sobre direitos humanos? Ok? Portanto, quando houver pessoas que pensem de uma maneira geral assim, ok,
E se você está preocupado com muitas mortes que existem no planeta inteiro, então existem tantas guerras, abre o mapa mundo, para que é que você se vai se preocupar com uma coisa que de uma festa de uns milhares que morreram a construir uns estádios? Se você está preocupado com os mortos todos, meu amigo, abre aí o mapa mundo, tem muita gente a morrer em vários países do mundo em conflitos bélicos, tá? Se você se preocupa muito com essas coisas, meu amigo, você vai gastar muitas energias com coisas que você não pode mudar na sua vida. Mas você pode mudar as coisas dentro de Portugal se você lutar para que os aposentados, ou se juntar a pessoas, para que os aposentados deixem de ver os direitos humanos violados deles há décadas e décadas e décadas, que recebem migalhas, que mal dá para comer, para pagar um aluguel dignamente. E ninguém fala dessa violação dos direitos humanos, não. Inclusive os próprios socialistas e os do Bloco de Esquerda e os comunistas, que dizem que defendem os direitos dos pobres. Você que é pobre em Portugal, você acha que eles estão a defender os seus direitos? Pensa, utiliza a sua cabeça. A pensão que você recebe não é maior porque a estrutura da sociedade portuguesa é uma estrutura de tirar daqueles que mais produzem para distribuir migalhas aos outros que pouco ou nada produzem ou já estão em uma condição de aposentados na vida deles em que têm que receber um benefício do Estado. Mas não miséria, mas não migalhas. Ok? Essa sociedade socialista, comunista, assistencialista, de querer colocar todos ao mesmo nível, jamais fará de Portugal ou qualquer país que siga o mesmo caminho uma potência mundial, seja naquilo que for.